reforçar o euro. Reino Unido de fora, Sarkozy classificou de inaceitáveis as condições pedidas por David Cameron. Angela Merkel diz que novo pacto orçamental acordado na zona euro é muito bom resultado. Está desconvocada a greve na TAP. A empresa diz que parte dos prejuízos são irreversíveis. Finanças escolhem comprador para a EDP até dia 13 de dezembro. Ok. No primeira hora... Ok, está bem. Bom dia, bem-vindo. Nada, a edição das 12, sim. Acordo na Europa. 23 países vão fazer parte de um novo acordo intergovernamental para reforçar o euro. Reino Unido de fora, Sarkozy classificou de inaceitáveis as condições pedidas por David Cameron. Angela Merkel diz que o novo pacto orçamental acordado na zona euro é um muito bom resultado. Está desconvocada a greve na TAP. A empresa diz que parte dos prejuízos são irreversíveis. Finanças escolhem comprador para a EDP até dia 13 de dezembro. Bom dia, seja muito bem-vindo à edição das 12. O Instituto Nacional de Estatística revê em baixa a queda do Produto Interno Bruto para o terceiro trimestre. O INE justifica este recuo com a quebra do consumo devido às medidas de austeridade e um abrandamento da contribuição das exportações. Os dados divulgados hoje pelo INE revelam uma descida de 0,6% do PIB face ao segundo trimestre anterior, um recuo de 2 pontos percentuais previstos em novembro. Já a taxa de variação homóloga permaneceu nos menos 1,7% previstos no mês passado. A procura interna em Portugal diminuiu 0,6% face ao trimestre anterior, enquanto que o contributo da procura externa foi nulo. Visto que as exportações registaram aumentos de 2,7% e as importações 2,4%. Os especialistas vão aprofundar as perspectivas de recessão devido ao aumento dos impostos e aos cortes da despesa do Estado. Pelo menos 23 países vão fazer parte de um novo tratado intergovernamental para reforçar o euro. O anúncio foi feito hoje em Bruxelas pelo presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy. No final do primeiro dia de trabalhos de uma cimeira considerada decisiva para o futuro do euro, vários líderes europeus deram conta de um acordo ao caso de 9 horas de negociações sobre as alterações aos tratados para reforçar a disciplina orçamental. Um acordo que não colheu a unanimidade, mas que vai abranger muito mais do que os 17 membros da zona euro. O presidente francês, Nicolas Sarkozy, explicou que apenas o Reino Unido e a Hungria não vão aceitar este acordo, enquanto que a Suécia e a República Checa vão ter de consultar os respectivos parlamentos. Durão Barroso mostra-se contente com o acordo alcançado na Cimeira e diz mesmo que o entendimento é importante. O presidente da Comissão Europeia não deixa, no entanto, de lamentar a ausência de unanimidade. Eu penso que foi, sem dúvida, um passo importante, mas também posso dizer que eu teria preferido que houvesse um acordo unânime de todos os Estados-membros da União Europeia. De qualquer modo, houve um acordo, isso é importante, um acordo de todos os Estados da zona euro e ainda de alguns outros que se juntam também aos Estados da
da zona euro. Por isso, vamos ver agora se a implementação se vai concretizar de modo determinado e rápido. O presidente francês classificou hoje de inaceitáveis as condições pedidas pelo Reino Unido para integrar um novo tratado europeu para estancar a crise da dívida soberana. Para Nicolas Sarkozy, o objetivo era ter um acordo a 27, mas isso não foi possível, dada a posição britânica. O primeiro-ministro britânico disse hoje em Bruxelas que a recusa da Grã-Bretanha em participar na revisão do Tratado Europeu para reforçar a disciplina orçamental da zona euro foi uma decisão difícil, mas boa, e justificou-a com os interesses do seu país. David Cameron reforçou que o que foi definido não é do interesse da Grã-Bretanha e, por isso, não aceitou. Afirmou que não podia apresentar este novo tratado perante o Parlamento britânico. A chanceler alemã considerou hoje que o novo pacto orçamental acordado na zona euro com pelo menos outros 6 países é um muito bom resultado. Angela Merkel afirmou que o acordo vai permitir aos 17 Estados-membros do euro recuperar a credibilidade perdida nos mercados. Merkel mostrou-se muito contente com aquilo a que chamou de um bom resultado após longas horas de reunião. A chanceler explicou que vai ser criada uma nova união fiscal para o euro, que ao mesmo tempo é uma união de estabilidade. Apesar da reação de Angela Merkel, são muitos analistas que olham para este acordo como mais um fracasso dos líderes europeus. A verdade é que as alterações aos tratados, consideradas como indispensáveis, ficaram pelo caminho em virtude da incapacidade para conseguir um consenso entre os Estados-membros. A União Europeia decidiu hoje aumentar os recursos do Fundo Monetário Internacional em 200 mil milhões de euros. O objetivo é dotar a entidade dos meios necessários para que possa socorrer Estados-membros em perigo. O anúncio foi feito pelo presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy. O aumento da capacidade do atual Fundo Europeu de Estabilização Financeira, mecanismo que ajuda o resgate e o apoio a Portugal, por exemplo, e a rápida entrada em cena do Fundo Europeu de Resgate Permanente. Foram outras medidas acordadas no primeiro dia de trabalhos em Bruxelas. Entretanto, foi também anunciado que o Banco Central Europeu vai gerir o atual Fundo Europeu de Estabilização Financeira e o Mecanismo Europeu de Estabilidade. O futuro Fundo Europeu de Resgate. O futuro Fundo de Resgate Europeu que vai entrar em vigor no próximo ano. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional afirmou que as decisões tomadas hoje pelos líderes europeus em Bruxelas são um importante contributo para enfrentar a crise na zona euro e para fortalecer a recuperação económica a nível global. Christine Lagarde destacou os progressos feitos em 3 áreas: o acordo para fortalecer a disciplina orçamental, o objetivo de acelerar a entrada em cena do Mecanismo Europeu de Estabilidade e o aumento dos recursos do FMI em 200 mil milhões de euros, para que a entidade possa socorrer Estados-membros em perigo. Entretanto, o ministro do Orçamento e porta-voz do governo francês, Valérie Pierret, disse hoje que espera que o acordo conseguido no Conselho Europeu de Bruxelas seja bem acolhido pelas agências de notação. O presidente francês disse que o novo acordo intergovernamental para a salvação do euro vai deixar patente de forma clara e decisiva o abandono da participação privada em eventuais reestruturações das dívidas de Estados-membros. Com o novo acordo, Nicolas Sarkozy afirmou também que vão ser instituídas reuniões mensais entre chefes de Estado e de Governo da zona euro durante a crise. Além disso, para determinadas decisões vão ser necessárias a maioria de 80% para evitar possíveis bloqueios unilaterais. Para Nicolas Sarkozy, não há um só critério que possibilite a saída da crise, mas as decisões adotadas em Bruxelas são importantes para conseguir o objetivo. Os líderes europeus manifestaram agrado com os progressos significativos de Portugal na implementação do seu programa de ajustamento económico. Os progressos registados na Irlanda, as novas medidas anticrise anunciadas em Itália e os compromissos do novo governo grego também mereceram nota positiva. É o que assinala a nota dos líderes divulgada em Bruxelas no final de um jantar de trabalho. Para analisar estas questões europeias, tenho comigo Juan Alvarez, economista. Estas decisões que estão a ser tomadas em Bruxelas são capazes de estabilizar ou pelo menos recuperar a confiança dos mercados? Bom, essa no fundo é a questão-chave, digamos assim, a questão do $1 milhão, não é? É preciso esperar para ver. O que me parece é que há uma série de aspectos positivos que já foram referidos por si aqui, portanto há um acordo que é entre 3 países que pode ser
de 25, portanto é um acordo excelente, é relevante, porque não só inclui os países da zona euro, como inclui também outros países. É um acordo, num fundo, que tende para a consolidação orçamental e fiscal, isso é importante. É um acordo que antecipa durante um ano a entrada em vigor do mecanismo europeu de estabilização, que no fundo é o chamado Fundo de Resgate Permanente, que tem uma capacidade de cerca de 500 mil milhões de euros. E, portanto, e depois o outro aspecto que me parece relevante é que será o próprio BCE que vai ter a gestão quer deste mecanismo permanente, quer do próprio FED, do Fundo Europeu de Estabilização, que hoje em dia está em curso, não é? E, portanto, este aspecto é relevante para, no fundo, retirar este risco que há sobre a Itália e sobre a Espanha, porque estes dois fundos em conjunto deverão ter uma capacidade, digamos assim, de fogo ou de intervenção de cerca de 750 mil milhões de euros. E ainda existe mais aquela questão dos 150 mil milhões que se fala de os bancos centrais transferirem para o FMI. Pronto, esse é outro aspecto relevante e, portanto, vai-se aumentar a capacidade de fogo também do FMI, que depois poderá intervir também indiretamente. E, portanto, estes aspectos são todos aspectos relevantes e são decisões boas, não é? Mas estas decisões, por exemplo, esta questão dos bancos centrais europeus financiarem o FMI, de alguma forma depois ajudar países da União Europeia, não seria mais simples aumentar o papel do BCE e então a União Europeia ter um banco central que consiga fazer essa gestão? Bom, em termos práticos é praticamente semelhante, quer dizer, porque o BCE no fundo está formado pelos bancos centrais dos próprios países, não é? Portanto, isto é uma forma que se encontrou para, entre aspas, não estar a violar, digamos assim, o pacto e o mandato do BCE, não é? Portanto, é uma forma, digamos assim, mais jurídica do que outra questão, não é? Um pouco fazer aquilo que a Alemanha tem vindo a dizer, que não é reforçar o papel do BCE. Sim, mas eu penso que ainda ontem de madrugada, o próprio Mário Draghi deu a entender que se realmente estas medidas forem para a frente, etc., são medidas excelentes, consolidação orçamental, e eu penso que pode vir, no fundo, a refazer a posição do BCE, que anteontem foi claramente a dizer que o BCE não vai intervir, sobretudo no mercados primários, ou seja, de comprar dívida diretamente à emissão pelos Estados, mas, como se viu hoje de manhã, continua a intervir na compra da dívida de Itália e, por exemplo, de Espanha, não é? Agora, há outro aspecto que eu penso que é negativo nestes acordos e, no fundo, que é a posição do Reino Unido, que é claramente inaceitável, não é? Portanto, é uma posição que se entende, porque, no fundo, defende os seus interesses pessoais, que é o setor financeiro no Reino Unido representa mais de 10% do PIB, mas basicamente o que o Reino Unido queria era ter uma espécie de cláusula de salvaguarda para todas as medidas futuras que fossem decididas, poder ter um direito de voto. Quer dizer, isso claramente é inaceitável e eu penso que isto, mais do que uma Europa a duas velocidades, o que vamos ter é uma Europa e vamos ter o Reino Unido de fora, ou pelo menos aqui claramente mais afastado. Deixe-me arriscar esta questão. Fala-se muito da saída do euro por países incumpridores. Que alguma vez se pensou, por exemplo, um Reino Unido sair da União Europeia porque já não se vê nestas medidas e no caminho que a União Europeia está a tomar? Bom, isso não é nenhuma novidade, sobretudo no Partido Conservador, no partido de David Cameron, que está no governo. Quer dizer, há várias correntes internas dentro do próprio partido que acham que o Reino Unido devia sair completamente da União Europeia, não é? E, portanto, esse é um debate que no Reino Unido existe há mais de 20 anos, não é? Portanto, esse aspecto está sempre presente. Eu penso que este caminho pode ser realmente uma via ou então encostar um pouco o Reino Unido à parede e ver efetivamente se está dentro ou se está fora, não é? Agora, há outros aspectos que me parece que ficam um pouco no ar e que esse realmente é sempre estas dúvidas, que é sobretudo em termos de implementação, não é? Porque estas decisões foram tomadas, mas como vimos este ano já vamos, salvo erro, na 8ª Cimeira Europeia, são tomadas decisões e depois ou não são implementadas ou demoram muito tempo a ser implementadas. Algum detalhe. Exatamente. E, portanto, aqui a questão da implementação é chave. Eu penso que é positivo ser um acordo intergovernamental, porque a sua implementação é muito mais rápida do que se for incluir dentro do Tratado de Lisboa ou até criar um novo tratado. Portanto, esse aspecto parece-me que é muito positivo. O presidente Sarkozy disse que o objetivo é que seja feito até ao final de março. É um prazo de cerca de 3 meses e meio que me parece relativamente razoável. Agora, o que é relevante é
as questões, digamos assim, macro foram definidas, agora depois é ver quando se for incluir isto no papel e quando formos mais para o detalhe, ver se ainda existe, digamos assim, esta clara unanimidade entre os 23 países, não é? Porque estas questões-chave sobre parte fiscal, eu penso que depois se há de falar também sobre a questão de uma eventual uniformização sobre as taxas de IRC, e depois aí é portanto, ver o que é que a Irlanda pensa. Há outros países que têm estas questões diferentes e, portanto, é muito relevante ver como é que depois se vai, no fundo, escrever isto no detalhe. Ou seja, o detalhe há de ser sempre o que é importante. E esses detalhes, por exemplo, como essa medida que acabou de dizer, não podem demorar demasiado tempo, porque imaginemos a questão do limite do limite do déficit na Constituição, e usando o nosso exemplo, abrir um processo para rever a Constituição, para inserir essa lei, que seria uma obrigação perante o acordo que poderia sair deste Conselho Europeu, não demoraria demasiado tempo para os investidores deixarem de confiar no euro de todo? Sim, mas isso depois são mais, digamos assim, processos internos que têm que seguir os seus trâmites. Agora, o que é importante é se os países, no fundo, assinam este acordo, vamos pôr que é em março de 2012 e, portanto, depois, quer dizer, em princípio, tem de cumprir. Eu penso que se o governo português se assinar isto, é porque previamente há de ter um acordo com o PS para, no fundo, ter esta reforma, não é? Portanto, o que os investidores querem é, no fundo, ver se isto efetivamente é para ser implementado ou não e depois, se realmente chegamos ao fim de março e que temos um acordo escrito e assinado pelos 23, que podem ser a 25, se no caso da Suécia, por exemplo, e da República Checa, se forem aprovados no Parlamento, não é? Agora, há outro aspecto que parece que também que fica aqui um pouco mal explicado, digamos assim, que é o facto de a Grécia, ou seja, que está definido que perdão da dívida de forma voluntária, o caso grego é um caso único e, portanto, o que fica aqui definido é que realmente é o único país que vai acontecer isto, que os outros todos não vai acontecer em nenhum país. Agora, não é explicado como é que isto depois é feito, não é? Quer dizer, portanto, isto é preciso ver. Parece que essa ideia está um pouco desaparecida agora da agenda. Falou-se muito na altura. Ontem falou-se nisso, aliás, esse é um dos pontos que está definido e que é um dos pontos que eu penso que é muito relevante para os investidores no mercado. Agora, é necessário que realmente se prove isso e que os investidores realmente acreditem que a partir de hoje a única dívida, digamos assim, que tem risco é a dívida grega e que todas as outras não têm risco. Não é? E, portanto, como é que se pode garantir isso, uma vez que parece que existe o efeito contágio? Não, isso poderia dar algum tipo de garantia, por exemplo, se o BCE intervisse ou se estes dois fundos, quer o permanente, quer o Fundo de Estabilização Europeu, a sua capacidade de intervenção fosse muito superior à que é. 750 mil milhões é uma capacidade forte, isto depois associado ao FMI, mas, quer dizer, se entrarmos numa espiral de bola de neve, Espanha, Itália, Bélgica ou França, quer dizer, isto não é suficiente, não é? Agora, é um passo relevante, é um passo importante. Agora, o que me parece é que ainda não será, digamos assim, o passo definitivo para haver uma união fiscal, não é? O que eu acho é que há de ser inevitável, se queremos caminhar para aí, que termos algum tipo de federalismo, alguma forma de federalismo parecido aos Estados Unidos ou até a própria Alemanha, que tem os seus próprios Estados federais, onde existe um orçamento federal, onde os Estados todos contribuem para este orçamento e temos os mais ricos. Existe uma uniformização das regras, ou pelo menos dos gastos, não é? Toda a gente sabe. E existe uma solidariedade fiscal, não é? Quer dizer, é que esse aspecto é muito relevante. Os Estados mais ricos são contribuidores líquidos e os mais pobres são, no fundo, receptores. Isso acontece nos Estados Unidos. Temos, por exemplo, a Califórnia, o Estado de Nova Iorque, o Estado do Illinois e o Estado do Connecticut são claramente contribuidores líquidos para o orçamento federal dos Estados Unidos e depois há outros Estados, digamos assim, mais pobres ou que estão em determinadas zonas mais reprimidas e, portanto, que recebem e há uma solidariedade. Esse aspecto não está aqui claro e eu penso que esse aspecto é muito relevante porque estar a limitar nas constituições estes déficits sem haver estes mecanismos de solidariedade, penso que é muito difícil implementar. Existe sempre esta questão, estas ideias são boas, mas depois não passam de ideias e falta sempre mais qualquer coisa. Esta Cimeira Europeia, mesmo que este acordo seja assinado e que avance, falha ou fica bem sucedida só com este acordo?
Vamos lá ver, eu penso que, perante as expectativas que tínhamos 1 ou 2 dias antes, eu penso que é um bom acordo, não é? Porque eu penso que houve assim uns rumores e havia até alguma expectativa que nem sequer se conseguiu chegar a um acordo entre os países da zona euro. E, portanto, este é um acordo a 23, como disse há pouco, pode ser a 25, portanto, praticamente é um acordo unânime, excluindo o Reino Unido, não é? Agora, é necessário que este acordo, como disse, que seja mesmo assinado até março, e quando chegamos aqui aos detalhes, não é? Que depois é que é a questão-chave, que todos os países que estejam de acordo em assinar os detalhes, que eu penso que essa aqui é a questão fundamental, e que cheguemos a março e o acordo esteja assinado, não é? Agora, como é óbvio, os mercados ainda não acham isto, digamos assim, portanto, ainda estão muito céticos. Aliás, vimos hoje de manhã o comportamento das bolsas, não houve nenhum disparo assim por aí além. E, portanto, como é óbvio, estão céticos e estão, no fundo, à espera do que, acabe do que é que sai hoje, exatamente. Há uma questão também que tem sido agora falada, que é a questão da recapitalização da banca. A Autoridade Bancária Europeia já veio dizer que, consoante os resultados da Cimeira, pode mesmo alargar os prazos de recapitalização, o junho do próximo ano, de 2012, os 9%. Este prazo pode ser cumprido, uma vez que se sabe que a banca ainda precisa de mais dinheiro. Há dinheiro na União Europeia para rapidamente, em 6 meses, 7 meses, conseguir fazer este prazo de 9% até junho? Bom, dinheiro há, quer dizer, dinheiro há disponível, aliás, vê-se porque os depósitos no BCE estão no nível mais alto de sempre, quer dizer, portanto, há dinheiro, o que não há é confiança, portanto, os próprios bancos não se emprestam em si porque não há confiança e, portanto, realmente o aspecto-chave é recuperarmos a confiança e tomar medidas que permitam recuperar a confiança, não é? Em relação a essas medidas, por exemplo, sobretudo para a banca portuguesa, quer dizer, é o que era conhecido, portanto não há nada de novo e os bancos, no fundo, já se comprometeram a alcançar esse objetivo, que há de ser, que pode ser feito por 2 vias, não é? Portanto, ou aumentam os capitais via investidores privados ou via o Estado, ou então fazem o efeito contrário, que é a desalavancagem, que é, no fundo, retiram crédito à economia, que essa, no fundo, seria a solução pior, porque ainda apertaria mais a tesouraria das nossas empresas, não é? Portanto, e também existe em Portugal a questão dos 12 mil milhões de euros que podem ser utilizados. Exatamente. Acredita que para o ano teremos bancos, ou ainda este ano, temos bancos a recorrer a essa linha de crédito? Eu acho, quer dizer, o próprio Ministro das Finanças foi relativamente claro nesse aspecto, que essa será sempre ou deverá ser a solução de último recurso e, portanto, os bancos devem, antes de ir a esse recurso, portanto, ver todas as possibilidades que têm no mercado privado e, portanto, devem de esgotar todas as alternativas antes de incluir essa. Agora, obviamente, eu penso que sim, que vai ser utilizado e penso que a questão aqui é um pouco ver quem é que será o primeiro, mas depois, se houver penso que a seguir seguirão aí os outros, não é? Álvares, muito obrigado. Obrigado. Um ótimo fim de semana. Muito obrigado. E é exatamente esta Câmara, exatamente esses os números que a Autoridade Bancária Europeia já mostrou, que os maiores bancos portugueses precisam de 5.500 milhões de euros para cumprirem as metas de recapitalização impostas para o próximo ano. A Caixa Geral de Depósitos é quem mais precisa de capital, com uma necessidade de 1.800 milhões de euros. O BES é o mais bem posicionado, uma vez que apenas precisa de 188 milhões. A meta é clara, os bancos da zona euro precisam de fechar junho do próximo ano com um Core Tier 1 de 9%, isto tendo em conta a desvalorização de dívida pública. Para isso, os maiores bancos portugueses precisam de 5.500 milhões de euros, segundo os números da Autoridade Bancária Europeia. Este valor já tem em conta as operações recentes, como as trocas de dívida do BCP e o aumento de capital do Banco Espírito Santo. Assim, as necessidades são maiores no Banco do Estado, uma vez que a Caixa Geral de Depósitos precisa de mais de 1.800 milhões de euros. Depois, segue-se o maior banco privado, com o BCP a precisar de 1.700 milhões. No fim da tabela está o BES, que para chegar ao objetivo tem de encontrar 188 milhões de euros. No entanto, a casa-mãe do banco de Ricardo Salgado precisa de 600 milhões. Parte destas necessidades de capital devem-se às menos-valias com dívida pública, que no caso do BCP ultrapassam os 1.000 milhões de euros. Para fazer frente às necessidades de capital, os bancos podem optar por vender ativos, encontrar reforço no mercado ou, devido às dificuldades de financiamento, recorrer à ajuda do Estado. O empréstimo internacional que Portugal vai receber prevê 12 mil milhões de euros para recapitalizar a banca, ao dispor de todas as instituições.
com exceção da Caixa Geral de Depósitos. O Banco do Estado só pode recorrer a meios próprios e à venda da holding Caixa Seguros de Saúde. O BCP já disse que poderá vir a ter de recorrer a esta linha de crédito, enquanto que o BES garante que até junho do próximo ano vai cumprir todas as metas sem ter de pedir dinheiro emprestado ao Estado. A Moody's baixou a classificação do BNP Paribas, do Société Générale e do Crédit Agricole em um nível. A agência de rating justifica esta decisão com as previsões negativas para a economia e com a crescente dificuldade dos bancos em aumentar os capitais. A Moody's passa assim a classificar a dívida do BNP Paribas e do Crédit Agricole de A a 3, enquanto que no caso do Société Générale o rating fica em A1. A agência de notação sublinha que tomou em conta a possibilidade dos três bancos franceses terem de recorrer à ajuda do Estado caso a crise não seja controlada. E o Estado vai escolher o comprador da posição que tem na EDP até à próxima semana. As propostas vinculativas têm de ser entregues até hoje para, na terça-feira, ser decidido quem compra os mais de 21% que a Par Pública ainda detém na elétrica. Os detalhes da privatização devem ser conhecidos também hoje, sendo certo que o comprador não pode vender as ações nos próximos 4 anos. O preço base de referência é de 2.200 milhões de euros, acima do valor de mercado de 1.800 milhões. Mas fontes do setor acreditam que há propostas que chegam aos 4.000 milhões de euros, dinheiro que vai ser crucial para o Estado português para abater dívida pública. Até agora é conhecido o interesse das empresas brasileiras, da China e da Alemanha. Vão ser escolhidos na próxima semana os concorrentes à compra da REN. A privatização da elétrica prevê entrada de novos acionistas, sendo que cada um poderá candidatar-se a mais de 26% do capital da empresa. A Par Pública vai selecionar já na próxima semana os concorrentes à privatização das redes energéticas nacionais, os quais podem apresentar propostas vinculativas. Na lista de interessados constam a chinesa State Grid, os americanos da Brookfield Management, a Holman Oil e a inglesa National Grid. De acordo com o Económico, estes 4 devem passar à segunda fase da operação. O Executivo permite a entrada de pelo menos 2 novos grandes acionistas, ao impor um teto máximo de 40% para a segunda fase da privatização. Para os que querem entrar na empresa, de acordo com a resolução do Conselho de Ministros, não podem candidatar-se a mais de 25% do capital da empresa e o mínimo exigido é de 5%. O Governo pretendia vender os 51% que detém da empresa, mas agora pensa em fazê-lo por blocos. No primeiro vende 25% e no segundo 15%. O Executivo ainda quer ficar com uma palavra a dar sobre assuntos sensíveis, como o planeamento energético nacional, por exemplo. Os responsáveis querem fechar esta venda até ao final de janeiro. O Montepio Geral vai reforçar o capital social em 150 milhões de euros até ao final do ano. Com esta operação, a Caixa Económica vai subir o Core Tier 1 para os 10,2%. O reforço do rácio do Montepio vai ser aprovado dia 22 de dezembro em Assembleia Geral. Se a operação for validada, será o segundo reforço este ano, o que prefaz um total de 495 milhões de euros em melhoria dos rácios. Com este reforço, o Montepio deve terminar o ano com o rácio Core Tier 1 de 10,2%. No final de setembro, o banco registava um rácio de 8,9%. Já em outubro, o presidente da Caixa Económica tinha afirmado que pretendia chegar ao final do ano com um rácio de 10%, onde admitiu a possibilidade de um reforço de capital para o efeito. Mas o banco quer ir mais longe no cumprimento das metas impostas pela Troika. Para tal, pretende reduzir o crédito concedido face aos depósitos captados. Tal como o Montepio, o BES e o Crédito Agrícola têm descartado a ajuda do Estado, já o BCP, BPI e Banif não excluem a hipótese. Os pilotos desmarcaram os primeiros 4 dias de greve que deveriam ter começado esta madrugada. O sindicato diz que encontrou condições para negociar com o governo, apesar de ainda não ser certo que o segundo período de paralisação na TAP não vá acontecer. Foi preciso esperar até 1 hora antes do início da greve para os pilotos decidirem que, afinal, existem condições para negociar com o governo e desconvocarem os primeiros 4 dias de paragem. Os pilotos da TAP tinham ameaçado com uma greve de 8 dias que começava esta madrugada e durava até dia 12 deste mês
e depois retomava no dia 3 de janeiro. Para o segundo período de paralisação, o sindicato não garante que seja cancelado, tanto que precisa do mandato dos pilotos para desconvocar a greve. A decisão vai ser conhecida depois de uma assembleia de empresa que não tem data marcada. Os pilotos dizem ter encontrado no governo um interlocutor sério e interessado em encontrar uma solução para envolver os profissionais na privatização da empresa. Isto porque uma das razões para esta paragem é um acordo com o governo assinado em 1999, onde ficava a garantia de que os pilotos ficavam com 10 a 20% da empresa no momento da privatização, para além de ficarem com assento no Conselho de Administração. A TAP evita assim pelo menos 4 dias de greve, que iria afetar perto de 100 mil passageiros e custar à empresa cerca de 40 milhões de euros. As estradas que até agora não tinham custos para o utilizador vão passar a ser pagas. O setor do turismo é dos que mais vai sofrer com esta mudança. A cobrança de portagens nas 4 SCUT, Interior Norte, Beira Interior, Beira Alta e Litoral e Via do Infante vai prejudicar o turismo português no próximo ano. Os responsáveis do turismo do Centro e do Algarve já esperavam que o governo não voltasse atrás, mas o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve previu uma sensibilidade que não existiu. Estávamos à espera de um conjunto de discriminações positivas que de alguma forma pudessem funcionar como, como potenciadoras do turismo, que não mexessem tanto com a atividade económica nuclear, não apenas do Algarve, mas do país. Se este ano já assistimos a uma descida do mercado interno da ordem dos 10%, em termos acumulados, não temos dúvidas que, relativamente ao próximo ano, esse valor poderá descer pelo menos para o dobro, ou seja, 20%. Mas, tanto para o Algarve como para a região centro do país, não são só os portugueses que viajam em carro próprio. Por esta A25 e também pela A23 e a A29, as 3 SCUTs do centro que vão passar a ser portajadas a partir de 8 de dezembro, passaram até setembro cerca de 180 mil turistas espanhóis. No Algarve, na Via do Infante, os números de cerca de 250 mil turistas espanhóis nos primeiros 9 meses do ano. Números que os responsáveis temem que possam cair no próximo ano, com o custo acrescido de 12 a 20 euros para circular nestas estradas. Além disso, o IVA na restauração vai passar para 23%. Na região centro do país, onde 66% dos turistas são espanhóis, houve já cancelamentos de reservas em hotéis. Já não está em causa o preço, já não está em causa apenas o valor. Há alguns turistas que cancelaram as suas reservas por e-mail, justificando a complexidade do processo do pagamento dessas mesmas portagens das SCUT. Por isso mesmo, e tendo em conta que a medida é irreversível, o responsável quer um mecanismo que facilite o pagamento das portagens em mais locais e até nos hotéis. Sugestões que Pedro Machado toma como provisórias. O presidente do Turismo do Centro acredita num período transitório até acabar o Plano de Emergência Nacional. Nessa altura, Pedro Machado quer uma discriminação positiva, um retrocesso em que o responsável do Algarve já não acredita. O país hoje tem que ter medidas de emergência, mas, por que não, daqui a um ano, daqui a 2 anos, esta região poder ser, por ser uma região de baixa densidade, ter medidas discriminatórias, a pedir, no fundo, que sejam encontradas soluções, medidas que possam facultar a competitividade das nossas empresas que estão em regiões de baixa densidade. De acreditar numa ideia e as promessas políticas relativamente às medidas de austeridade são mais que muitas relativamente à transição, ao cariz transitório das medidas de austeridade que vão ser aplicadas. Eu, honestamente falando, e como já ando nisto há alguns anos, não acredito que as medidas que vão ser agora lançadas possam alguma vez recuar. A partir desta quinta-feira, os únicos privilégios para quem circular de carro nas A23, A25, A29 e A22 são para os moradores. 10 passagens grátis por mês e 15% de desconto no valor das restantes portagens para os residentes e empresas com sede na região. O futuro da offshore da Madeira vai ser decidido pela Troika. O governo prometeu reabrir as negociações com Bruxelas sobre o regime fiscal, mas espera ainda o acordo da missão internacional.
O que está em vigor passa pela concessão de benefícios fiscais sob a forma de isenção total de impostos até ao fim deste ano para as empresas com sede na região autónoma. Já há uma revisão das taxas de IRC para 2012 para 4% e em 2013 passam para 5%. Pedro Passos Coelho tinha incluído a reabertura do processo negocial com a Comissão Europeia no programa eleitoral, mas quando chegou ao poder e deparou-se com um obstáculo, o memorando com a Troika prevê o fim dos benefícios fiscais, algo que tem provocado um impasse nas negociações. A Lusa vai fechar o ano com lucros de 1,9 milhões de euros. O resultado positivo deve-se, sobretudo, aos grandes cortes nos custos e à receita dos mercados chinês e brasileiro. Os resultados representam uma subida recorde face aos 654 mil euros do ano passado, se comparado com 2009. O crescimento é de 40%, proveitos que vêm de proveitos institucionais. A Lusa recebeu 13 milhões de euros, sendo que 12,5 milhões correspondem ao contrato celebrado com o Estado. Isto é, mais 268 mil euros do que em 2010, nos primeiros 10 meses do ano. Os grandes meios de comunicação social pagaram 1,6 milhões de euros à Lusa, enquanto que os pequenos geraram uma receita de 263 mil euros. No que respeita ao mercado externo, o crescimento foi de 8%, ou seja, mais 383 mil euros que em 2010. O Banco Central Europeu cumpriu a expectativa e baixou a taxa de juros para 1%, mas desapontou no mais importante ao afastar a ideia de uma compra massiva de obrigações. Os investidores castigaram a letargia europeia, as yields subiram e as ações seguiram em sentido inverso. A Bolsa Nacional anulou a tendência de perdas com que iniciou a sessão, com os ganhos da Portugal Telecom e da EDP a sobreporem-se às perdas do setor da banca. Entre as principais praças europeias, a tendência também está a passar a positiva, com o setor da banca a ganhar terreno e a levar os índices europeus para território altista. Vamos agora olhar para a Bolsa Nacional. Neste momento está a subir 1,55% para os 5.549 pontos, enquanto que na Europa as praças continuam também no verde. O FTSE está a crescer 0,77%, o CAC segue a mais de 1%, quase a tocar nos dois, o DAX mais de 1,60% e o IDEX sobe 1,44%. A edição das 12 fica por aqui. Vamos para um curto intervalo. Voltamos já de seguida.